Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos um conteúdo extraordinário e transformador para compartilhar com vocês. Vamos mergulhar profundamente nas palavras inspiradoras de 1 Coríntios 12 e 13, onde o apóstolo Paulo nos revela os dons espirituais que Deus concede a cada um de nós. Imagine um corpo com muitos membros, cada um com uma função única e essencial. Assim é a Igreja, o corpo de Cristo. Deus nos agraciou com diferentes dons: sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento, línguas e interpretação. Esses dons não são apenas para nos sentirmos maior ou melhor que nossos irmãos, mas para a edificação e fortalecimento de toda a comunidade de fé. Hoje, vamos explorar como esses dons podem impactar poderosamente nossas vidas, transformar a Igreja e aproximar-nos mais de Deus. Vamos descobrir a importância da unidade e diversidade no corpo de Cristo e como cada um de nós pode contribuir de forma única e especial para o reino de Deus. Então, prepare seu coração e sua mente para receber esta mensagem poderosa e inspiradora. Quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando pagãos, eram atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito. A outro, poderes para realizar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. A outro, ainda, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui a cada um como quer. Unidade e diversidade no corpo. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo, pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser: porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser: porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a vontade dele. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que consideramos menos honrosos tratamos com especial honra. Igualmente, os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Já os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Deus, no entanto, estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro desse corpo. Assim, na Igreja, Deus estabeleceu primeiro os apóstolos, segundo,
os profetas, terceiro, os mestres, depois, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons, a excelência do amor. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo, como em um espelho, mas um dia veremos face a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profecia. Pois quem fala em línguas não fala por intermédio de homens, mas de Deus. De fato, ninguém o entende. Pelo Espírito, fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Desejo que todos vocês falem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês, a não ser que leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou ensino? Até no caso de coisas inanimadas que emitem sons, tais como a flauta ou a harpa, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado, se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, e nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém fala, serei estrangeiro para quem fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretá-las. Pois se oro em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Nesse caso, você dá graças corretamente, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. No entanto, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas.
Irmãos, não sejam como crianças no modo de pensar. Com respeito ao mal, sejam como as crianças. Mas, quanto ao modo de pensar, sejam maduros. Pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal de condenação para os descrentes, não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos. Mas, quando todos estiverem profetizando e entrar ali algum descrente ou não instruído, ele será convencido do pecado e julgado por todos, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem ensino, um tem revelação, um fala em línguas e um tem a interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em línguas, devem falar 2, no máximo 3, um de cada vez, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Quanto aos profetas, que falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, que as mulheres permaneçam em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem ao próprio marido em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus procedeu de vocês? São vocês os únicos alcançados por ela? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo a vocês. Mas se alguém ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, deve ser feito com decência e ordem. O apóstolo Paulo nos fala sobre os dons espirituais, destacando que há diferentes tipos de dons, mas todos vêm do mesmo Espírito. Ele nos lembra que, embora sejamos muitos membros, formamos um só corpo em Cristo. Cada um de nós possui dons únicos e especiais dados pelo Espírito Santo para o bem comum. A um é dada a palavra de sabedoria, a outro, a palavra de conhecimento, a outro, fé, a outro, dons de curar, a outro, o poder de realizar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Todos esses dons são manifestações do Espírito Santo em nossas vidas e são essenciais para a edificação da igreja. É importante compreender que nenhum dom é superior ao outro. Todos são necessários e complementares. Assim como o corpo humano necessita de todos os seus membros para funcionar corretamente, a igreja precisa de cada um de nós e de nossos dons para cumprir seu propósito. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos se alegram com ele. Portanto, devemos valorizar e respeitar os dons de cada pessoa, reconhecendo que todos são importantes para o reino de Deus. O apóstolo Paulo nos desafia a buscar com dedicação os melhores dons, mas ele também nos mostra um caminho ainda mais excelente: o amor. Em 1 Coríntios 13, Paulo descreve a excelência do amor, enfatizando que, sem amor, todos os dons espirituais perdem seu valor. Podemos falar em línguas, ter o dom de profecia, entender todos os mistérios e ter uma fé que move montanhas, mas se não tivermos amor, nada disso nos aproveitará. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata,
não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Esse amor não é apenas um sentimento, mas uma ação contínua de sacrificar-se pelos outros, de buscar o bem do próximo, de viver em unidade e harmonia. O amor é o vínculo perfeito que une todas as coisas e nos faz refletir a imagem de Cristo em nossas vidas. Quando vivemos esse amor, nossos dons espirituais são usados de maneira correta e eficaz, edificando a igreja e glorificando a Deus. Em nossos dias, enfrentamos muitos desafios e dificuldades que podem nos fazer questionar nossos dons e nosso propósito. Mas devemos lembrar que Deus nos chamou e nos capacitou para um propósito maior. Ele nos deu dons espirituais para que possamos servir uns aos outros e para que sua igreja seja fortalecida. Não deixem que o medo, a dúvida ou a insegurança impeçam vocês de viver plenamente os propósitos de Deus. Busquem a presença de Deus, sejam obedientes ao seu chamado e permitam que o Espírito Santo os guie e capacite. Agora, quero fazer um chamado a todos vocês. Despertem os dons que há em vocês. Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós. Ele nos deu dons espirituais para que possamos servir uns aos outros e para que sua igreja seja fortalecida. Não deixem que o medo, a dúvida ou a insegurança impeçam vocês de viver plenamente os propósitos de Deus. Busquem a presença de Deus, sejam obedientes ao seu chamado e permitam que o Espírito Santo os guie e capacite. Paulo nos lembra que somos todos parte do corpo de Cristo e que cada um de nós tem um papel importante a desempenhar. Nenhum dom é pequeno demais ou insignificante. Todos somos necessários para que o corpo funcione de maneira harmoniosa e eficaz. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos se alegram com ele. Portanto, devemos valorizar e respeitar os dons de cada pessoa, reconhecendo que todos são importantes para o reino de Deus. Paulo nos desafia a buscar com dedicação os melhores dons, mas ele também nos mostra um caminho ainda mais excelente: o amor. Paulo descreve a excelência do amor, enfatizando que, sem amor, todos os dons espirituais perdem seu valor. Podemos falar em línguas, ter o dom de profecia, entender todos os mistérios e ter uma fé que move montanhas, mas se não tivermos amor, nada disso nos aproveitará. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Esse amor não é apenas um sentimento, mas uma ação contínua de sacrificar-se pelos outros, de buscar o bem do próximo, de viver em unidade e harmonia. O amor é o vínculo perfeito que une todas as coisas e nos faz refletir a imagem de Cristo em nossas vidas. Quando vivemos esse amor, nossos dons espirituais são usados de maneira correta e eficaz, edificando a igreja e glorificando a Deus. Nosso desafio é viver esse amor em nosso dia a dia. É fácil falar sobre amor, mas é mais difícil praticá-lo em nossas ações diárias. No entanto, quando permitimos que o amor de Cristo encha nossos corações e guie nossas ações, somos capazes de superar as barreiras e desafios que enfrentamos. O amor nos capacita a perdoar, a servir, a nos sacrificar pelos outros e a viver em unidade. Esse amor transforma nossas vidas e impacta aqueles ao nosso redor. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, despertem os dons que há em vocês. Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós. Ele nos deu dons espirituais para que possamos servir uns aos outros e para que sua igreja seja fortalecida. Não deixem que o medo, a dúvida ou a insegurança impeçam vocês de viver plenamente os propósitos de Deus. Busquem a presença de Deus,
Sejam obedientes ao seu chamado e permitam que o Espírito Santo os guie e capacite. Lembrem-se de que a chave para utilizar nossos dons de maneira eficaz é o amor. Amem uns aos outros com o amor de Cristo. Sirvam com humildade e dedicação. E vejam como Deus fará coisas extraordinárias através de vocês. Quando despertamos nossos dons e vivemos em amor, experimentamos a abundância de vida que Deus tem para nós e impactamos o mundo ao nosso redor. Que esta reflexão inspire cada um de vocês a buscar mais de Deus, a desenvolver e usar seus dons espirituais e a viver uma vida de amor e serviço. Que o Espírito Santo encha vocês de poder, sabedoria e amor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Orem comigo, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós te louvamos e glorificamos por tua infinita bondade e amor. Hoje, nos voltamos para ti em oração, inspirados pelas palavras poderosas de 1 Coríntios 12, 13 e 14. Pai, agradecemos pelos dons espirituais que derramaste sobre cada um de nós, dons que refletem tua graça e tua misericórdia. Ó Deus, reconhecemos que cada dom que recebemos é uma expressão do teu Espírito Santo em nossas vidas. Pedimos, Senhor, que nos ajudes a compreender e a valorizar esses dons, para que possamos utilizá-los de maneira que glorifique teu nome e edifique tua igreja. Que possamos sempre lembrar que, assim como o corpo é um e tem muitos membros, nós também somos um só corpo em Cristo, com diferentes dons e funções, todos igualmente importantes para o funcionamento harmonioso do corpo de Cristo. Senhor, desperta em nós a consciência de que nossos dons não são para nosso benefício individual, mas para o bem comum. Que possamos ser humildes e generosos em compartilhar nossos dons com nossos irmãos e irmãs, sabendo que cada ato de serviço é uma manifestação do teu amor e poder. Que cada palavra de sabedoria, cada ato de fé, cada milagre, cada cura, cada profecia e cada discernimento seja realizado para a tua glória e para o fortalecimento da nossa fé comunitária. Pai, sabemos que o caminho mais excelente é o amor. Ensina-nos a amar como tu nos amas. Que nosso amor seja paciente e bondoso, que não inveje, não se vanglorie, nem se orgulhe. Que nosso amor não maltrate, não procure seus próprios interesses, não se ira facilmente e não guarde rancor. Que nosso amor tudo sofra, tudo creia, tudo espere e tudo suporte, pois sabemos que o amor nunca falha. Senhor, dá-nos a graça de viver esse amor em nosso dia a dia. Ajuda-nos a amar de maneira prática, em nossas ações e atitudes, refletindo o teu amor a todos ao nosso redor. Que possamos perdoar, servir e nos sacrificar pelos outros, assim como Jesus fez por nós. Que nosso amor seja o vínculo perfeito que une todas as coisas em perfeita harmonia. Desperta os dons que há em cada um de nós, Senhor. Que possamos reconhecer e desenvolver os talentos e habilidades que tu nos deste e que possamos usá-los para a edificação do teu reino. Que sejamos obedientes ao teu chamado e permitamos que o teu Espírito Santo nos guie e nos capacite em todas as coisas. Pai, oramos para que tu nos ajudes a viver em unidade e comunhão, cuidando uns dos outros, sofrendo com os que sofrem e alegrando-nos com os que são honrados. Que possamos ser um testemunho vivo do teu amor e da tua graça neste mundo, sendo luz em meio às trevas e trazendo esperança aos desesperados. Senhor, pedimos que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que o teu Espírito Santo nos encha de poder, sabedoria e amor, capacitando-nos a fazer a tua vontade em todas as áreas de nossas vidas. Que a tua graça nos acompanhe e que possamos experimentar a abundância de vida que tu tens para nós. Em nome de Jesus, que vive e reina, oramos. Amém. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e compartilhar este conteúdo com seus amigos e familiares. Que Deus abençoe a todos e nos encha com seu Espírito Santo.